Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem, senhor presidente, o Grêmio do Rio Grande do Sul foi o campeão da Taça Libertadores da América. Não sendo eu gremista, fiquei feliz e tenho certeza absoluta que os gaúchos gremistas residentes no Rio de Janeiro estão possuídos de uma felicidade muito grande. Sendo eu botafoguense, não sendo flamenguista, hoje estou torcendo pela vitória do Flamengo, para que um time brasileiro, e ainda aqui do Rio de Janeiro, conquistar a Sul-Americana. Mas me ocorreu, senhor presidente, tratar desse tema em decorrência de uma investigação que está em curso nos Estados Unidos da América do Norte, tratando de possível corrupção na escolha de países que vão sediar futuras Copas do Mundo de futebol. Futuras. Temos aí dirigentes brasileiros sendo investigados, sendo alvo não apenas de suspeição, mas de delações que caminham para ser comprovadas. Mas a transmissão, então, que vale muito dinheiro, por redes de televisão, a transmissão, objeto da investigação, é a transmissão futura. E as transmissões passadas? Aqui no Brasil, não só em relação à Copa do Mundo, em relação, inclusive, ao Campeonato Brasileiro. Existe um sistema de televisão, de comunicação, que tem sido privilegiado. E eu não sei se em relação às Copas passadas houve a prática dos mesmos atos, corrompendo delegados que participariam da escolha. Não sei se no passado houve, mas a investigação em relação à Copa do Mundo se dá em relação ao futuro. Aliás, quero registrar, e li no jornal O Estado de São Paulo, que a Justiça Federal, através de um ou uma de seus representantes, um juiz ou uma juíza, proibiu que a Polícia Federal ou o Ministério Público Federal brasileiro fizesse interlocução, recebesse provas, acolhesse provas que viessem da Interpol ou transferidas ou transmitidas pela Justiça dos Estados Unidos. Está na matéria, inclusive, que o Ministério Público Federal entraria com o recurso. Mas a indagação que eu faço é qual a explicação que alguém pode ter para que sempre a Rede Globo tenha esse privilégio ou transmita com exclusividade
Copa do Mundo, mas o Campeonato Brasileiro. Aliás, impondo inclusive o horário dos jogos, de modo a compatibilizar com a sua programação. Isto é, no Campeonato Brasileiro, para citar esse exemplo, os jogos semanais, não de finais de semana, começam às 10 horas da noite. 10 horas da noite. É possível constatar, sem precisar nenhuma investigação, que muitos trabalhadores têm dificuldades de comparecer aos estádios, que deixam seus locais de trabalho 18 horas, 17h30, se o jogo fosse às 19, pelo menos, mas às 22, a não ser que no dia seguinte, cansados os trabalhadores, tenham que faltar ou se dirigir aos seus locais de trabalho. Sendo um pouco perverso, senhor presidente, será que há acidentes de trabalho decorrentes do cansaço, pelo fato do trabalhador ter ido assistir ao jogo? Mas a grande questão, a indagação que fica, como e usando quais mecanismos, sempre é a Rede Globo que transmite com exclusividade os principais campeonatos de futebol no Brasil e também campeonatos mundiais, campeonatos regionais, Fórmula 1, sempre. Nós sabemos, aliás, nós sabemos não, eu sei que o Sistema Globo não prima pelos melhores rigores éticos em todas as suas atividades. Não prima. A holding Globopar, que incorpora várias atividades, não apenas nas comunicações. Eu posso dizer, por exemplo, que o Sistema Globo, para construir lá o Projac, recebeu da Caixa Econômica um empréstimo com o descumprimento de todas as normas para aquela linha de crédito. 40 milhões de dólares. À época. Deputado Osório, que está presidindo a nossa sessão, como Aramis, deputado Luiz Paulo, os que estão aqui presentes, conhecem ali em São Conrado aquele espaço que ficou destinado para o Asa Delta. Mas os dois prédios ao lado foram construídos pela construtora São Marcos, da holding Globopar. E a compra daquele terreno foi uma compra fraudulenta. Mas qual o poder que tem então o sistema para fazer com que tudo de ilegal, todas as fraudes que pratica, sejam devidamente regularizadas? Então, senhor presidente, nós estamos vivendo uma fase em que a sociedade tem cobrado de diversos setores da atividade, especialmente das atividades públicas. A sociedade tem cobrado um rigor ético. E as cobranças feitas pela sociedade se refletem nos jornais televisivos escritos, também no Sistema Globo. Às vezes até com manipulação, de forma tortuosa, às vezes até para induzir a opinião pública. Mas eu imagino que, além daquele caso escabroso que todos conhecem, da servidora
do Ministério da Fazenda, que desapareceu com um processo, uma multa que deveria ser paga pelo Sistema Globo. A servidora foi condenada criminalmente. E o Sistema Globo fez um acordo para o pagamento. Mas não deu as explicações públicas com o mesmo estardalhaço com que aborda temas, às vezes, de menor importância. Como é o caso das passagens, hoje, envolvendo esta casa. Passagens aéreas. No ano passado gastou 53 mil reais. Eu acho que 53 mil reais é muito dinheiro. Eu acho. Muito dinheiro. Mas chega a ser algo ridículo fazer uma comparação com as viaturas da Polícia Militar que estão em estado precário. Quando o Sistema Globo apoia esse modelo de segurança pública, aliás, tira benefício dele. Sempre apoiou. No momento do fracasso, tenta. Mas eu imagino mesmo, que estando a Rede Globo inserida na investigação sobre a compra do horário, a exclusividade para a transmissão de futuras Copas do Mundo, que houvesse uma explicação sobre as Copas passadas, mas especialmente os campeonatos brasileiros. Não vou nem me preocupar com a Fórmula 1. A fixação do horário. Por que a CBF se submete, prejudicando muito, especialmente aqueles que se dedicam, que são trabalhadores e que gostariam de estar no estádio e não vão por causa do horário imposto, ou que vão e sacrificam o seu descanso para torcer pelo time de sua preferência? Seria bom dar essa explicação. Eu até estou pensando, como presido da Comissão de Trabalho, realizar aqui uma audiência pública para debater esse tema, o horário do campeonato de futebol e o reflexo no descanso da classe trabalhadora. Para concluir, deputado. Então, senhor presidente, eu concluo dizendo isto. Muitas vezes, aqueles que estão pregando a moralidade são exatamente os mais imorais. E tem aquela música: os imorais falam de nós. Obrigado, senhor.